Olá, amigos da TV Justiça, está no ar Justiça em Foco, um programa que leva até você o cotidiano dos tribunais de justiça de todo o país. Hoje eu converso com o desembargador Cássio Sbarzi Guedes, presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, a quem nós da participação, aceitar o nosso convite aqui da TV Justiça. Eu que agradeço participar deste programa, levar um pouco do conhecimento do nosso Estado à população brasileira. Exato, desembargador. Agora, primeiro nós vamos apresentar ao telespectador o desembargador Cássio Sbarzi Guedes, em uma reportagem que foi feita mostrando o perfil do presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia. Cássio Sbarzi Guedes nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais. Formado em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, foi aprovado no primeiro concurso para a magistratura de Rondônia. Atuou como juiz de direito em diversas comarcas e, em 1997, assumiu a presidência da Associação dos Magistrados de Rondônia. Em 2000, foi promovido a desembargador do Tribunal de Justiça de Rondônia por critério de antiguidade e, em 2010, assumiu a presidência do tribunal para o biênio 2010-2011. Desembargador, o senhor trilhou um caminho que é muito comum nas pessoas que prestam concurso público no Brasil, ou seja, natural de um estado, e terminou por iniciar a sua carreira profissional em uma outra unidade da federação. Você é de Minas Gerais, de Juiz de Fora, e trabalha na magistratura desde 1982 no estado de Rondônia. Como foi essa transição? É interessante porque as coisas acontecem na vida da gente quando a gente menos espera. Eu tinha acabado de me formar, naquela época não havia necessidade de um interstício de 3 anos, que hoje é previsto na Constituição, e um amigo meu que mora aqui em Brasília me deu a notícia da criação de um Estado novo. Eu, a princípio, gostaria de ter feito concurso para promotor de justiça, mas já, a inscrição já havia sido encerrada. Ele, então, por procuração, me inscreveu no concurso para juiz, no primeiro concurso público para juiz do Estado Novo de Rondônia. Eu acabei sendo aprovado e parece que eu acertei em ter escolhido, entre aspas, o caminho da magistratura. Desembargador, nós temos muitos telespectadores que estão exatamente nesta fase, ou terminando a faculdade de Direito, ou até mesmo uma outra faculdade que acompanham os trabalhos da TV Justiça e na perspectiva de definir o seu futuro. E tem exatamente se manifestado no sentido de como pode ser essa transição. O senhor acabou de falar também que iria fazer para o Ministério Público, acabou entrando para a magistratura. O senhor diria justamente para essas pessoas que estão nessa fase? Olha, hoje o Brasil oferece um leque de oportunidades para aqueles que formam em Direito. Concurso de várias naturezas em várias unidades da Federação. O que eu aconselharia é que aquele acadêmico do Direito já comece a se preparar para aquilo que ele quer ser no futuro, desde que entra na faculdade, não depois que forma. Porque a concorrência hoje é muito grande. Todos os estados hoje têm um grande número de faculdades de Direito, todas com altíssimos profissionais capacitados como professores, mestres. Então, a concorrência é muito grande, então o conselho que eu daria seria já ir se preparando antes mesmo de formar. Porque nós temos hoje a exigência constitucional do interstício de 3 anos após tornar-se advogado, o bacharel em Direito. Então, ele teria 3 anos de estudo, mas esses 3 anos seriam um estudo mais aprofundado para ingressar na carreira ou do Ministério Público ou da magistratura, seja lá qual for. A concorrência é muito grande. Muito diferentes as realidades dos 2 estados, da sua terra natal e chegando em Rondônia. Como foi essa adaptação? Foi um choque, com certeza. Eu saí de uma cidade com toda a estrutura que Juiz de Fora tem, uma cidade de um nível de vida muito bom, um dos melhores do país, e qualidade de vida muito boa, e fui para Rondônia, um estado recém-criado, onde quase tudo era improvisado, e eu tenho orgulho de ter ido para lá e ter ajudado o estado a se organizar. Eu tenho orgulho de fazer parte do Tribunal de Justiça daquele estado, viu, Carlos Eduardo?
Não é apenas uma questão da transferência. Por exemplo, hoje em dia, na realidade que nós temos hoje em dia, se faz um concurso e se vai para uma outra unidade da federação. Nós estamos falando de 1982. Exatamente. Um Estado que estava sendo criado, passando da condição de território para a condição de Estado, foi partir do zero. Isso é um trabalho de desbravamento, literalmente. Exatamente. É desbravar mesmo uma terra onde o modo de vida era completamente diferente daquilo em que eu estava acostumado. A cidade de Juiz de Fora é uma cidade universitária, uma cidade de um bom nível cultural, e lá em Rondônia, obviamente que isso era muito aquém da minha realidade. Quer dizer, a objetividade do julgador, inclusive, ela está além da mera letra da lei. Como era lidar com a realidade daquelas pessoas que provavelmente tinham uma forma de raciocinar naquela época totalmente diferente? Eu não diria totalmente diferente, mas de uma forma que não era a corriqueira para nós. Mas o que eu posso dizer que eu tenho que agradecer é a acolhida que eu tive no Estado. O Estado me acolheu como filho e hoje eu tenho mais tempo de Rondônia do que o meu tempo de Minas Gerais. Em razão da minha idade, eu já passei mais tempo lá do que em Minas, porque eu tenho 29 anos de efetivo exercício da magistratura. Hoje é mais rondoniense do que mineiro? Com certeza. Uma outra questão, desembargador, é a questão da experiência nas comarcas de interior. Isso é quase senso comum que essa é uma experiência extremamente valiosa, particularmente quando se chega a um posto mais alto, a partir do momento que a pessoa se torna um desembargador, e no caso específico, por exemplo, do Tribunal de Justiça. O senhor confirma, foi importante essa experiência? Essa experiência é importantíssima. Hoje, eu tive oportunidade de passar por esse estágio todo, porque apesar de ter sido o primeiro concurso, muitos colegas, aqueles mais bem classificados no concurso, acabaram já entrando numa comarca de terceira entrância. Então eu tive a oportunidade de passar por comarcas do interior, onde você tem um contato muito mais direto com o povo, né? Já naquela época, a Associação dos Magistrados Brasileiros já lançava a campanha Justiça para o Povo, para aproximar o juiz do povo, tirar o juiz da sua clausura, para que o juiz fosse conversar com a população para começar a enfrentar os problemas e tentar ajudar o lado social que o judiciário ainda não tinha e que hoje é, inclusive, uma das metas do CNJ. Desembargador, uma outra situação bastante conhecida também de quem faz esse tipo de mudança, quem encara justamente uma mudança radical, de certa forma, podemos dizer, desse tipo. A família, como é que foi a adaptação da família? Não, eu fui para lá solteiro. Ah, foi solteiro? Fui solteiro, era muito novo. E eu fui para lá solteiro e lá foi onde eu conheci a minha esposa, que também é mineira, né, com quem eu tive 2 filhas. Meus maiores tesouros, obviamente. Uma hoje já formada em Direito e a outra formada em Odontologia. São minhas 2 filhas. Formada em Direito já por influência da realidade? Eu acredito que sim. Mas então a outra não sofreu influência nenhuma, porque fez odontologia, né? Deve ter sofrido influência de algum outro parente, que eu também tenho parentes que são dentistas. Mas, de qualquer maneira, as 2 são formadas, eu acho que já, com relação à criação dos meus filhos, eu já fiz a minha parte. Pois é, desembargador, que, portanto, já é mais rondoniense do que propriamente mineiro. Nós vamos falar a respeito do estado de Rondônia. Primeiro, vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais Justiça em Foco aqui na TV Justiça. Você sabe o que são profissões sustentáveis ou empregos verdes? Pois é cada vez maior Estamos de volta hoje ao Justiça em Foco, recebendo o desembargador Cássio Sbarzi Guedes, presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia. O estado é considerado um dos mais promissores polos de desenvolvimento do país. Vamos ver? O território do Guaporé teve seu nome alterado para Território Federal de Rondônia em fevereiro de 1956. O nome Rondônia é uma homenagem ao grande desbravador e sertanista brasileiro Marechal Rondon. Rondônia é um estado novo. Foi criado por lei complementar e passou de território a estado em 1982, quando ganhou autonomia política e administrativa.
Na época, a distribuição de terras de até 250 hectares atraiu colonos de todo o Brasil, principalmente dos estados do Sul e Sudeste. Rondônia, então, passou a ser conhecida como Eldorado, uma espécie de terra prometida. Apesar de ter uma economia baseada na agropecuária, na madeira e no que restou de garimpo, Rondônia ficou famosa em todo o Brasil pela má fama de seus políticos e pela participação na rota do narcotráfico. Próximo da fronteira com a Bolívia e com 1.700 quilômetros de rotas fluviais, o estado é porta de entrada e saída para a cocaína que chega ao país. As estradas são ruins e podem ficar intransitáveis no período das chuvas. Nesse período, o preço dos alimentos e do combustível sobe absurdamente, já que o acesso à capital, Porto Velho, fica muito restrito. Desembargador, o estado de Rondônia, quando da criação, é apontado como uma espécie de Eldorado, uma terra de promissão, uma terra de oportunidades. Passados 30 anos, e o senhor como testemunha privilegiada deste processo, confirmou-se essa expectativa? Confirmou sim, Carlos Eduardo. O Rondônia, desde a criação do estado, vem crescendo assustadoramente. Mas eu destaco os últimos 6 anos como um crescimento fora do normal para a realidade brasileira. O estado de Rondônia, nos últimos 6 anos, não cresceu menos do que 2 dígitos. O ano passado chegou a quase 17%, enquanto que a média nacional é de 4,5% a 6% do crescimento dos estados.